Muito bem, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, eu com alegria, gozo no coração que aqui estamos de volta. Louvo a Deus e agradeço também a todos os irmãos pelo honroso convite para participar deste evento aqui com vocês. Já estivemos aqui falando na primeira parte do tema sobre a declaração de fé e nós falamos sobre os credos. E hoje nós vamos falar sobre a nossa declaração de fé de maneira mais especial. Mas antes, eu devo lembrar que nós falávamos ontem, né? Sobre os credos. O que são os credos? Os credos são interpretações precisas e autorizadas das Escrituras. Muito bem. E dei alguns exemplos dos 5 principais credos da cristandade, os primitivos credos cristãos, credos gerais ou universais, porque na mesma época outros credos foram produzidos, mas eram regionais. Interessante que todos eles têm aquela mesma estrutura. Muito bem. E nós explicamos a razão por que o conteúdo e a razão de cada um desses 5 credos que nós falamos ontem. Então, lembrando que os credos, eles estão na Bíblia. O credo mais antigo é o credo dos judeus, que é o Shema, que é Deuteronômio 6:4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Todos os judeus religiosos recitam esses versículos pelo menos 3 vezes ao dia. Esse é o credo dos judeus. E no cristianismo, o credo mais antigo é aquela citação, aquelas palavras do apóstolo Pedro, em Mateus 16, quando ele disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é o credo mais antigo. Mas existe no Novo Testamento outros credos, outras passagens reconhecidas como credo. Por exemplo, Romanos 10:9. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. É um credo. Filipenses 2, 10 e 11. Que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Também outro credo. Então, algumas passagens do Novo Testamento são credos que os cristãos citavam. Paulo incluiu nos seus escritos, nas epístolas, mas nem todos esses credos partiram originalmente dele. Quer dizer, ele usava, ele pregava, ele ensinava, e ele incluía nos seus escritos. É claro, muitas coisas ele recebeu diretamente do Senhor Jesus, mas outras coisas é que os apóstolos, os crentes já professavam isso, já ensinavam isso. Muito bem. Então, e hoje vamos falar da nossa declaração de fé, porque era uma necessidade imperiosa da igreja. Porque a igreja cresceu muito, a Assembleia de Deus se multiplicou e as coisas começaram a sair fora de controle. E tinha gente que ensinava e dizia no púlpito, homens de Deus, pastores, mas que não tinha assim, uma formação teológica. E então ele ensinava. Eu conheci ele já faleceu, que ele pregava o ensino no púlpito e refutava, questionava o missionário Eurico Bergstein, pastor João de Oliveira, os nossos ensinadores, os nossos pais, e ele ousava questionar no púlpito. Aqui não tem pastor João de Oliveira, não tem missionário Eurico Bergstein, o pai é filho e filho é pai, pronto, e acabou. Então falava assim no púlpito. Então, mas era falta de conhecimento. Aí foi o pastor Alcibiades Pereira Vasconcelos, de saudosa, abençoada memória, que publicou pela primeira vez, em junho, o Mensageiro da Paz, edição de junho de 1977, publicou o Cremos. E desde então passou a aparecer em todas as edições do Mensageiro da Paz, ali o cremos. Cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, ali era
cremos em um só Deus, Pai, Filho, creio, deixa eu ver como diz aqui, porque a comissão revisou essa primeira edição do Cremos, que é um resumo das crenças e práticas das Assembleias de Deus. Então, o Cremos começa assim: cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deuteronômio 6:4, Marcos, Mateus 28:19, Marcos 12:29, muito bem. E começou, eram, a princípio, 14 tópicos, 14 artigos de fé no Cremos, que muita gente chamava de o credo da Assembleia de Deus. Muito bem. Então, isso ajudou a padronizar, se bem que a doutrina das Assembleias de Deus, nós temos três fontes, três elementos responsáveis pela padronização da doutrina das Assembleias de Deus. A Assembleia de Deus, ela tem um padrão doutrinário, ela tem uma uniformidade doutrinária, ela não tem costume. Cada região tem os seus costumes, mas a doutrina é a mesma. Aquilo que nós estudamos na escola dominical aqui em Jundiaí, vocês estudam em Tumbiara, os irmãos estudam em Manaus, estudam em Natal, em Recife, em todo o Brasil. Então, três elementos básicos. Primeiro, o Mensageiro da Paz, que desde 1930 vinha trazendo o curso teológico à distância, porque não tínhamos instituto bíblico na época. E muitos irmãos estudaram fazendo o curso à distância por meio do Mensageiro da Paz, e a CPAD enviava o certificado de conclusão de curso. Também a revista da Escola Dominical, porque uma das grandezas da nossa revista é o padrão. O ensino é unificado em todo o país durante décadas e décadas, e isso contribuiu muito para a padronização doutrinária. E também as escolas bíblicas de obreiros, que é algo bem assembleiano. E isso ajudou cada igreja, grandes igrejas, ministérios, realizavam, às vezes, um mês inteiro, dependendo da igreja, 15 dias, às vezes uma semana, às vezes somente à noite, às vezes a igreja que adotava de manhã, à tarde e à noite. Cada região, conforme a sua necessidade, trazendo obreiros, pastores experientes, com um currículo variado, atendendo à necessidade local. Então, isso contribuiu também para a unidade doutrinária da Assembleia de Deus. De modo que hoje, dificilmente uma grande cidade não tem uma escola teológica da Assembleia de Deus, mas elas não substituíram nunca mais as escolas bíblicas. Elas continuam vivas em todo o país. Muito bem. Então, essa padronização doutrinária é consequência desses três elementos: Mensageiro da Paz, Escola Dominical e as escolas bíblicas de obreiros. Mas, mesmo assim, alguns ensinavam doutrinas equivocadas nos púlpitos. Então, com a criação do Cremos, isso ajudou. Mas só que ainda era muito resumido. Faltava ali ainda muita coisa. Aí a convenção, a CGADB, nomeou uma comissão para elaborar o que eles chamavam na época de credo, né? Elaborar o credo das Assembleias de Deus. Muito bem. E quando a comissão se reuniu para elaborar esse trabalho, durou 2 anos. A comissão se reuniu algumas vezes na sede da CPAD no Rio de Janeiro para elaborar o texto da comissão, e todos os membros da comissão eles receberam uma cópia de cada um dos credos da antiguidade, receberam também um exemplar das confissões de fé do período da Reforma, a confissão de Augsburgo, a confissão de Zwingli, a confissão helvética, as 2 confissões helvéticas, também a confissão de Westminster, os 39 artigos de religião da Igreja Anglicana. Então, os irmãos receberam todo esse material para consulta.
e a orientação foi a seguinte: veja o que eles têm e nós não temos, e o que nós temos e eles não têm. E vamos elaborar um documento original, um documento nosso, nossa confissão de fé. E na reunião houve a discussão: escuta, mas como vamos chamar esse documento? Eu comentei isso anteontem. Vamos chamar de Credo da Assembleia de Deus? Os críticos vão até escarnecer. Eu falei: esse pessoal nem sabe o que é um credo. E, na verdade, credo é um termo técnico. Quando se fala de credo, é uma referência àqueles credos ecumênicos, àqueles credos universais, mas também se usa para um documento que expressa as crenças e práticas de uma denominação. Isso também se usa também nesse sentido. Mas não queríamos correr esse risco. E alguém deu a ideia: por que não chamar esse documento de Declaração de Fé das Assembleias de Deus? Tá bom, aí os irmãos gostaram e a comissão aprovou esse título. Então, foi assim que o título foi formado. Aí outro problema não, outra etapa, que o pastor José Wellington, ele nos orientou que mantivéssemos o cremos. Então, a comissão gostou também da ideia, e é uma necessidade, foi uma orientação muito sábia do pastor José Wellington, porque o cremos é um esboço. O cremos é um esboço, é uma síntese da nossa declaração de fé. Mas aí a comissão revisou porque o cremos, se o irmão pegar o Mensageiro da Paz, anteriormente a 2016, e for comparar com o Mensageiro da Paz, o cremos, a partir de 2017, o irmão vai ver a diferença, porque ali eram 14 itens e ali não tinha a igreja, ali não tinha o Espírito Santo, ali não tinha Deus como Criador do céu e da terra, Criador do ser humano. Então, a comissão achou importante inserir esses temas na comissão. Olha, nós somos uma igreja pentecostal, embora o cremos falasse do batismo no Espírito Santo, falasse dos dons espirituais, mas não falava da pessoa do Espírito Santo. Então, e a igreja também não tinha nada sobre a igreja, foi incluído. Então, foi por essa razão que a revisão foi feita. E também a inclusão da família, porque, na verdade, o que motivou, o que deu origem à ideia desse documento, dessa confissão de fé, foi justamente a questão do casamento, da família. Então, foi incluído no último, você vê que o cremos segue um padrão. Cremos na e vai indo. Cremos na Escritura, cremos em um só Deus, cremos na salvação. Então, ele mantém uma estrutura. Aí, no final, fala e também a família. Entendeu? Aí vem a família. No último, aí passamos para 16 artigos de fé, porque eram 14 antes, mas com a inclusão da igreja, com a inclusão do Espírito Santo, com a inclusão de Deus. E o que foi que houve? Então, tivemos que unificar o que era antes 2 artigos de fé. Então, nós juntamos e formou um artigo de fé único para não ultrapassar de 16 artigos de fé no cremos. Muito bem. Então, a importância. É bom que os irmãos saibam que a autoridade, a declaração de fé, ela não é um livro, não é simplesmente um livro. A comissão, cada um recebeu a sua tarefa, cada um recebeu o seu tema ou os seus temas para escrever. Eles tiveram um prazo para elaborar o texto. E aí foi escolhido um texto, um padrão. Você vê que a declaração de fé, no artigo, no primeiro capítulo, o primeiro capítulo começa assim, ó, cremos. Não, espera um pouquinho, o segundo. O primeiro começa assim. Olha aqui.
primeiro artigo de fé. Começa da seguinte forma. Nossa declaração de fé é esta. Cremos, professamos e ensinamos que a Bíblia é a palavra de Deus, e aí prossegue. Então, o primeiro capítulo começa com essa introdução. Nossa declaração de fé é esta. Cremos, professamos e ensinamos. Agora veja, mas a partir do capítulo 2, daí para frente, todos os capítulos começam com essa declaração. Cremos, professamos e ensinamos que... E continua. Capítulo seguinte, cremos, professamos e ensinamos e prossegue dessa maneira. Então, foi estabelecido um limite de palavras para cada capítulo. E também foi estabelecido um padrão, porque isso aqui não é um estudo bíblico. E foi um trabalho muito difícil. Deus nos ajudou para a elaboração desse documento, porque se é um estudo bíblico, você tem liberdade de inserir os versículos necessários que fazem parte do assunto, do tema, mas aqui não. Aqui o que acontece? Ficou estabelecido o seguinte, que cada sessão, porque cada capítulo tem as divisões, né? O máximo parece que 9 sessões. O maior capítulo tem 9 sessões. E o menor tem 2. Então, tem a introdução, aí tem a sessão 1, aí depois a sessão 2, a sessão 3. E a comissão estabeleceu o seguinte, que pelo menos uma citação bíblica por extenso nessa sessão, e no máximo 3 citação bíblica por extenso para fundamentar a declaração que aparece ali no texto. Muito bem. Tá? Só que isso na teoria, porque na prática nem sempre isso acontece, porque nem sempre você encontra um versículo apropriado para, às vezes você precisa de uma combinação de versículos. Às vezes você precisa citar 2 versículos e combinar para fundamentar aquela declaração que é citada ali. Então, aí foi realmente um desafio, mas Deus nos deu graça e conseguimos isso. Então, o que acontece? E agora? E as demais declarações? Que não cabe ali inserir um versículo bíblico, porque aí não, a forma, a natureza do documento não permite isso, porque aí deixa de ser uma confissão de fé, aí é um estudo bíblico. Então, é diferente. Então, e as confissões de fé da Reforma, as várias, nem todas trazem citações bíblicas para confirmar cada posição, cada declaração citada ali. E na igreja, poderíamos até agir dessa forma. Isso foi discutido com a comissão, porque a igreja, os crentes acreditam no ensino da igreja, na doutrina da igreja. Então, ninguém vai questionar, salvo alguma exceção. Mas os irmãos acharam por bem o seguinte, colocar no final de cada capítulo as citações bíblicas por extenso. Então, quando apresentam uma declaração e não dá para inserir um versículo ali, porque o texto é curto, coloca um número e remete o leitor para o final do capítulo, e ali está o versículo por extenso. Por quê? Ele está lendo aquilo ali, ele acredita naquilo, porque a nossa doutrina, ele foi discipulado, ele se preparou para o batismo, ele conhece a doutrina, ele não vai questionar aquilo, mas às vezes ele quer ter uma segurança, ele quer saber onde está escrito isso. Ou às vezes está evangelizando alguém, às vezes está debatendo com uma testemunha de Jeová, ou algum livro de seita. Então, é importante que ele tenha os versículos bíblicos que fundamentam as nossas crenças e práticas. Então, por isso que a declaração de fé tem essa estrutura. Então, tem, às vezes, tem até 3 ou 4 versículos no texto, mas às vezes só o trecho essencial. Não precisa colocar o versículo inteiro, mas aquela frase dentro do versículo que é suficiente para confirmar a declaração apresentada ali. Muito bem.
Então, outra coisa que é importante que os irmãos saibam, porque a declaração de fé, as confissões de fé, por exemplo, salvo algumas exceções, a confissão de Zwingli, 1520, ele preparou, parece que 27 ou 29 artigos de fé, mas ali foi para um debate. Ele preparou aquilo com os católicos, com os padres na cidade de Zurique, e o conselho da cidade estava acompanhando, e Zwingli venceu o debate, e aí o conselho adotou a religião de Zwingli como oficial da cidade do cantão. E os católicos perderam. Então, ali, a pessoa que cuidava do mosteiro ali entregou a chave, e ali os cultos passaram a ser na língua do povo, não era mais em latim, e ali os padres começaram a se casar com as freiras, foi ali unir a reforma. Mas essa confissão de fé de Zwingli foi resultado que ele preparou para esse debate. Então, é de autoria de uma pessoa só. E também a Confissão de Augsburgo, a de Lutero, de 1530, que foi preparada por Felipe Melanchthon, que era assistente de Lutero. Então, ele preparou também, e vale até hoje, se você pegar o livro da Concórdia, que é a fé luterana, tem lá, consta a Confissão de Augsburgo, muito bem. Mas fora isso, é uma comissão que prepara. Por quê? Porque a confissão de fé nada mais é do que são as crenças e práticas de uma denominação, de uma igreja, organizada de forma sistemática, de forma que as pessoas, para que o novo convertido possa ser discipulado, possa ser instruído, para que a igreja conheça aquilo que ela acredita, aquilo que ela crê, para que a sociedade e as autoridades conheçam aquilo que nós cremos e praticamos. Então, é um documento que tem uma autoridade, eu diria, uma autoridade terciária. Isso está na introdução da declaração de fé. Que a autoridade primária é a autoridade da Bíblia, a Escritura, a Sagrada Palavra de Deus. E nós não temos esse documento antes porque havia certa resistência. Obreiros, pastores, líderes nossos, eles não concordavam com eles. Não, credo é coisa de protestante, é coisa de católico. Na década de 70, em algumas reuniões convencionais, a proposta foi apresentada, e só que foi retirada de pauta. Não estava na pauta da Assembleia, da sessão, mas chegada a apresentar, e o que acontece, não passou. Os irmãos achavam que nós precisávamos disso. Não, o meu credo é a Bíblia. Não. A Bíblia é uma coisa, o credo é outra. Não vamos misturar, confundir o limão com limonada. Sabe? O credo, que são credos? Credos são interpretações precisas e autorizadas das Escrituras. Então, uma igreja, desde o princípio, desde os primeiros séculos, ela dependia, precisava de um documento para expressar, resumir as Escrituras Sagradas. Então, nós, muito cedo na história, a igreja teve a necessidade de um documento para discipular os novos convertidos, para ensinar a igreja, para proteger a igreja das seitas, das heresias. Então, o credo, a autoridade do credo é uma autoridade secundária, porque deriva das Escrituras Sagradas. Muito bem. Agora, as confissões de fé, a autoridade é terciária, porque ela é autoridade para nós, assembleianos. Por exemplo, a nossa declaração de fé é autoridade nossa. Ela é terciária, por quê? Porque a autoridade secundária é dos credos, e a autoridade primária é da Bíblia. Então, o credo ele tem autoridade porque a confissão de fé tem autoridade porque está respaldada na Bíblia. A Bíblia que nos apoia. E
para nós porque são as crenças oficiais, as crenças e práticas da Assembleia de Deus. São as doutrinas oficiais das Assembleias de Deus. Então, não é um pensamento meu, nem um pensamento de nenhum membro da comissão, não é um pensamento de A ou de B, não, não. É aquilo que os nossos pais trouxeram. Daniel Berger, desde o princípio. Os outros missionários, nossos pioneiros, nossos pais, tudo aquilo que eles nos ensinaram, tudo isso estava disperso, difuso. Não tinha um documento que expressasse o pensamento que ele nos legou. Então, a declaração de fé, ela é um documento da igreja. Se alguém questiona a declaração de fé, não está questionando, não está questionando a comissão. Alguém que escreveu não está questionando o ensino da igreja. Porque o que a comissão fez foi organizar, escrever, estruturar, escrever de forma sistemática e organizada as nossas crenças e práticas. Precisávamos desse documento. Muito bem. Aí o que acontece? Um documento, para ter essa força, precisa de uma aprovação de um concílio. Quer dizer, o credo, a autoridade do credo, vem por quê? Não é porque fulano escreveu, porque uma pessoa importante escreveu, não. Porque um concílio, uma convenção, aprovou. Porque quando esse trabalho foi concluído, o que aconteceu? O pastor José Wellington Bezerra da Costa convocou uma reunião com todos os presidentes de convenções do país, no Rio de Janeiro. Então, essa liderança nacional veio, pastores, presidentes de convenções de cada estado. Então, eles receberam uma cópia do texto e eles tiveram um prazo de 2 meses para examinar o texto, se reunir com os conselhos de doutrina de suas convenções e analisar o texto e apresentarem críticas, sugestões, propostas. E eles levaram. Cada um recebeu a cópia, levou. E começaram a mandar sugestões, propostas. E muitas dessas sugestões foram incluídas, foram aceitas, outras não, outras já eram repetitivas, mas outras foi uma contribuição muito boa. E a comissão se reuniu mais umas 2 vezes depois disso, com esse material, examinou essas propostas e inseriu no texto. Aí depois, o que acontece, a comissão aprovou. Depois disso, numa escola bíblica em Recife, o texto foi examinado, foi lido. O pastor Ailton designou uma comissão, professores de teologia e professores de língua portuguesa, de linguística, um pastor formado em filosofia. Então, a gente se reuniu ali mais de uma semana, de manhã, à tarde e à noite, numa sala, uma equipe de 3 professores de teologia, numa sala à parte, conferindo cada referência bíblica. De vez em quando, eles vinham e diziam, olha, esse versículo aqui, nessa passagem, outro versículo se encaixa melhor. Então, e foi com esse diálogo que foi feita uma leitura, a gente colocava na tela o texto, que alguém lia, para ver se o texto fluía bem. Pô, passou um pouquinho, essa palavra aqui, olha, isso aqui substitui essa palavra, isso aqui o que significa. Aí pegava um dicionário, aí prosseguia. Então, olha, meio-dia, ele parava com o almoço, voltava, trabalhava a tarde inteira. Às 18 horas, ele parava para o jantar, depois voltava. Eu chegava no hotel 11 horas da noite. No outro dia, 8h30 da manhã, o irmão já estava lá na porta do hotel, nos aguardando. Uma semana, segunda, o meu voo de volta foi remarcado 2 vezes, porque a gente sempre achava que ia terminar em tempo, não terminava, marcava, adiava o voo. Então, o texto foi lido em voz alta, revisado, as referências bíblicas. Cada palavra aqui foi
tudo muito bem pensada, tudo muito bem estudada, muito bem. Aí o que acontece? Depois dessa revisão, na semana seguinte, uma parte da comissão se reuniu em Campinas, e mais uma nova revisão nesse texto. E depois disso, o pastor José Wellington marcou uma nova reunião com a liderança nacional de novo, com os pastores, presidentes de convenções no Rio de Janeiro, e o texto foi lido em voz alta. A leitura durou 6 horas e meia, a manhã toda, fazia revisão. O pastor Claudio Nuno de Andrade, que era o relator da comissão, não, o pastor Douglas Batista, que escreveu o comentário agora de Efésios, é o relator, e o subrelator era o pastor Claudio Nuno de Andrade, que os dois eram membros também da comissão. Então, ele lia em voz alta o texto na tela, os pastores todos receberam o texto, acompanhavam o texto, lendo e também na tela, e o texto foi lido em voz alta. E essa leitura durou 6 horas e meia. E depois disso, na convenção, que foi aqui em São Paulo, em 1917, então o texto foi submetido ao plenário e foi aprovado. Então veja que quer dizer, não pode mexer. Isso aqui são os ensinos. Isso aqui é a teologia da Assembleia de Deus. É a interpretação da Bíblia conforme a Assembleia de Deus. Então, não se pode confundir a confissão de fé com a Bíblia, não. Tá? Isso aqui é a interpretação da Bíblia, segundo a Assembleia de Deus. Aqui nós temos o resumo, temos as crenças e práticas das Assembleias de Deus. Muito bem, então, é importante que os irmãos saibam, conheçam essa realidade. Então, o que acontece? Não é simplesmente um livro, porque uma confissão de fé, para ter força de uma autoridade como tal, tem que ter aprovação de um concílio ou de uma convenção. Então, por isso aqui foi aprovado. Está aqui. Parece que o Eliseu mandou para o irmão hoje, né? Ele mandou o livro Teologia Sistemática em Diálogo e também um exemplar da Confissão de Fé. Foi o irmão que pediu, não? Foi, né? Então, ele passou aqui em casa, eu fiz a dedicatória, a Daniela também, no livro Teologia Sistemática em Diálogo. Acho que ele até já mandou, viu? Já mandou, então. Muito bem. Então, veja só, o que temos mais aqui, a importância, objetivo, benefício. A importância, porque você vê, a Bíblia precisa ser interpretada. Entendeu? Precisa ser interpretada, precisa ser entendida, e a declaração de fé, a pessoa entende o pensamento bíblico conforme a doutrina da Assembleia de Deus. Então, o que acontece? As autoridades sabem no que a Assembleia de Deus crê, sabem no que ela acredita. Por quê? Porque está formalizado aqui. A convenção, o estatuto da convenção, diz que a doutrina da Assembleia de Deus é bíblica e de acordo com a declaração de fé. Então, isso que eu queria deixar claro. E outra coisa também, que o propósito inicial, uma vez que o Cremos tem 16 tópicos, e o Cremos é uma síntese, ou um esboço, podemos assim dizer, da nossa declaração de fé. Então, a ideia era criar um documento com 16 capítulos, porque cada capítulo é a explicação de um artigo de fé do Cremos. Então, quando foi feita a reforma, porque antes começava com a doutrina de Deus. Cremos em um só Deus eternamente subsistente em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E na Escritura Sagrada, na Bíblia Sagrada, como inspirada a palavra de Deus, assim por diante. Então,
primeiro vinha a doutrina de Deus, depois vinha a Bíblia, depois o Senhor Jesus Cristo. Então, essa era a estrutura. Então, os irmãos resolveram inverter. Por quê? Quando nós estudamos a palavra de Deus, estudamos sobre Deus, primeiro estudamos a fonte da revelação. Então, houve essa inversão. Primeiro, por isso que o nosso cremos começa com as Escrituras Sagradas. Diz assim, cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, 17. Muito bem. Esse é o primeiro artigo de fé. Então, o capítulo 1 trata das Escrituras Sagradas. É uma explicação do primeiro artigo de fé. Depois, em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas, que, embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade. Porque antes não tinha a palavra distinta, e aí poderia dar margem para o unicismo. E o que isso chamou a atenção é que quando nós, nos Estados Unidos, o nosso missionário lá, uma senhora queria se filiar à nossa igreja, e ela antes queria conhecer a nossa confissão de fé, que nós apresentamos. Ela falou, não, mas aqui não está falando da Trindade. Não, aqui, ó, Pai, Filho, não, mas isso aí pode ser unicismo. Então, nos chamou a atenção a inclusão da palavra distinta, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas distintas em uma só divindade. Então, a comissão inseriu essa palavra distinta, que é muito importante, porque aí não deixa margem para a doutrina unicista. Muito bem. Aí, o que acontece? Aí vem o artigo 3º, sobre o Senhor Jesus Cristo. Depois, o artigo 4, sobre o Espírito Santo, que não tinha no cremos anterior. Depois, só que no texto sobre o Senhor Jesus Cristo, o que acontece? O assunto era muito vasto e não comportava no capítulo. E agora? Se a gente for colocar a cristologia em um só capítulo, se temos um limite de palavras, a gente não pode ultrapassar, porque se a gente ultrapassar, vai ficar um capítulo desproporcional, muito grande, vai ficar fora do padrão. Então, por isso que foi criado um segundo capítulo sobre a cristologia, que é aqui chamado de as obras de Cristo. Né? Então, veja o capítulo 3, sobre a Trindade, e o capítulo 4, a identidade do Senhor Jesus Cristo, que tem 6 sessões, além da introdução. Agora, veja, o capítulo 5, sobre as obras de Cristo, tem mais 5 sessões e mais a introdução. Vou colocar tudo isso num capítulo só, vai ficar um capítulo muito grande, vai despadronizar o texto. Por isso que a comissão resolveu criar um outro capítulo. E isso acontece também com a doutrina da igreja, porque a doutrina da igreja, no cremos, aparece aqui. A igreja está no 8º artigo de fé. Cremos na igreja, que é o corpo de Cristo, coluna firmeza da verdade, e assim por diante. Então, a ideia é que a confissão de fé, a declaração de fé, o capítulo 8, o capítulo referente à igreja, muito bem. Mas o assunto da igreja é muito vasto, de modo que tivemos que criar mais capítulos para atender. Então, veja o capítulo 8 sobre a igreja. Aí o que acontece? O capítulo 9 sobre o batismo em águas. Capítulo
10, sobre... Não, desculpe, capítulo 11, a igreja. Capítulo 11, não é o capítulo 8, por quê? Porque, embora seja o 8º artigo de fé do cremos, a igreja, mas essa ordem foi alterada por quê? Porque na doutrina de Cristo criamos um capítulo a mais. Entendeu? Então, o número no cremos já não conseguia bater mais com o número de capítulos, por causa disso. Agora, a igreja, veja só, no capítulo 11, sobre a igreja, capítulo 12, sobre o batismo em águas, capítulo 13, sobre a ceia do Senhor, capítulo 14, sobre a forma de governo da igreja, capítulo 15, sobre a verdadeira adoração, que está ligada ainda à igreja, e o capítulo 16, sobre a igreja e o Estado. Então, veja, tudo isso, escrevendo num capítulo só, era muita coisa. Então, aquilo que o projeto inicial era uma coisa, aquilo que eu falei, na primeira reunião, quando foi criado a estrutura, e cada membro da comissão recebeu o seu compromisso em produzir o texto, cada um na sua área, o que acontece? Quando chegou na igreja, não deu. Deu porque era muita coisa. Aí tivemos que criar mais capítulos. Por isso que a Confissão de Fé, a nossa Declaração de Fé, tem 24 capítulos. O plano original era 16. 16 artigos de fé do cremos, portanto, 16 capítulos da Declaração de Fé, e cada capítulo explica um artigo de fé do cremos. Mas, na teoria, foi uma coisa, mas na prática foi outra. Por isso que a nossa Declaração de Fé tem 24 capítulos. Muito bem. Por essa razão. Ok? Então, era isso que eu tinha a falar para os irmãos sobre a Declaração de Fé, usada para o discipulado, para instruir a igreja, e todos os irmãos devem ter o seu exemplar, devem ler, devem estudar. Estou comentando aqui em Campinas. Em Campinas eu fui lá 4 semanas para falar sobre a Trindade. Lá eu acho que eles concluíram. Lá eles já concluíram o estudo de cada sessão, de cada capítulo da Declaração de Fé. Aqui em Jundiaí, eu comentei os capítulos, até o capítulo 6, capítulo 7, até o Espírito Santo. E agora, terça-feira agora, eu concluí o capítulo 23, que fala sobre o mundo vindouro. Eu pulei. Depois que eu falei sobre o Espírito Santo, ia falar no capítulo 8, se não me falha a memória, acho que é capítulo 8, deixa eu ver aqui, que fala sobre o ser humano, que fala sobre o homem, né? Na verdade, sobre o ser humano. O que acontece? Aí eu pulei porque coincidiu com a pandemia. Eu falei, não, Jesus vem daqui a pouquinho, deixa eu falar sobre a vinda de Jesus, para que vocês não fiquem com saudade, com vontade de que Jesus venha. Então, olha, foi o capítulo 6. Então, na semana que eu concluí o capítulo 6, na semana seguinte começou a pandemia, que foi na segunda quinzena de março. Aí eu falei, olha, meus irmãos, em vez de eu dar sequência, começar o capítulo 7 sobre o homem, eu já vou pular para a vinda de Jesus. Eu vou para o capítulo 22, e depois do capítulo 23, quando eu concluir o capítulo 23, eu volto aqui ao capítulo 8. E o capítulo 23, eu terminei terça-feira agora, eu falei sobre a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, a seção número 6 do capítulo 23 da Confissão de Fé. Agora, terça-feira que vem, aí eu volto aqui, no capítulo 8, sobre a antropologia, sobre a doutrina do homem. Muito bem. E já estive em muitos lugares falando sobre a declaração de fé. Eu estive numa cidade do interior, não lembro se foi na Bahia ou se foi no Maranhão. O pastor daquela igreja fez uma edição da declaração de fé bem grande. No púlpito. Mandou ampliar. Achei interessante isso, né? Então,
e tem sido de grande bênção para os irmãos, uma maneira de os irmãos compreenderem com facilidade as crenças e práticas das Assembleias de Deus num documento só. O preço, isso aí você pode conseguir também, pode baixar na CPAD, não sei se é na Amazon, parece que custa R$ 9,90. Baixa na hora, você tem no seu o texto da declaração de fé. Então, meus irmãos, à disposição para as perguntas.